E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu por 90 dias as visitas do senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão foi tomada após Moraes entender que Flávio descumpriu a proibição imposta ao pai de utilizar as redes sociais de forma indireta ao divulgar, durante uma transmissão ao vivo, uma carta escrita por Jair Bolsonaro. O ministro também determinou que a defesa do ex-presidente se manifeste em 48 horas sobre o possível descumprimento da decisão judicial e encaminhou o caso ao Ministério Público Eleitoral para apuração de eventual propaganda eleitoral antecipada relacionada à divulgação desta carta. Então vamos relembrar esse caso. No sábado, o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro abriu uma live para ler essa carta em mais uma tentativa de aprovação, ou seja, de mostrar que é o escolhido do pai. Mesmo depois dos vídeos e questionamentos da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ontem, depois da decisão do ministro, o senador decidiu se manifestar em mais uma live nas redes sociais e a gente vai ver um trechinho da sonora do Flávio falando sobre isso. Passou isso, fez a busca e apreensão para ver se conseguia arrumar um motivo também, não conseguiu. E agora está buscando mais esse motivo para tentar, gente. A estratégia é muito simples, é colocar a culpa em mim. O que o Alexandre de Moraes quer, além de deixar meu pai incomunicável, além de humilhá-lo ainda mais, quer tirar o meu pai da domiciliar, colocá-lo de volta em qualquer outro lugar para botar a culpa no filho. Ele já fez isso uma vez, vocês vão se lembrar. Quando eu fiz uma convocação para fazer uma vigília a favor do meu pai, para orarmos por ele, com pastores, com louvores, pela saúde dele, pela vida dele, pela liberdade dele. Vocês lembram o que o Alexandre de Moraes fez? Ele inventou que era uma possibilidade do presidente Bolsonaro fugir. Fugir. E foi e determinou que ele ficasse na domiciliar com tornozeleira eletrônica para monitorar a sua localização. É isso, o senador abriu essa live ontem para falar a respeito da decisão do ministro Alexandre de Moraes, uma live que foi bem longa a respeito desse assunto. Ele falou sobre isso, fez comparações enquanto o presidente Lula esteve na cadeia de como era o tratamento, né? A comparação entre o tratamento com Jair Bolsonaro e como era com o ex-presidente Lula quando ele estava preso lá em Curitiba. A gente tem mais um trecho do Flávio, dessa live de ontem, que a gente vai assistir. Então, gente, eu quero aqui fazer até uma espécie de desabafo com todos vocês, porque está muito claro que o Alexandre de Moraes quer é tirar o meu pai da domiciliar a qualquer custo, deixar ele ainda mais incomunicável, humilhá-lo ainda mais de uma forma completamente injusta. Então, mais uma vez, foi assim quando ele fez a busca e apreensão recente, supostamente atrás de uma arma que não tivesse sido declarada. Sabia que estava tudo documentado, não tinha nada de errado, mas fez, para ver se achava alguma coisa para tirá-lo de lá. Porque estava muito ruim, né? Como é que ele inventou esse critério de a cada 90 dias tem que ficar deferindo ou não a manutenção da domiciliar dele? Não existe isso também, uma regra inventada pelo Alexandre de Moraes. Ou você está na domiciliar ou você não está, não tem regra de prazo. Ele inventou esse prazo de 90 dias, passaram os 90 dias, o Ministério Público Federal optou pela manutenção da permanência dele em casa e assim ele ficou. Quem vai tirar de lá porque se ele lá ele está de fato sendo melhor tratado, se lá o risco, a vida dele, a saúde dele é muito mais reduzido do que se ele estivesse em qualquer outro lugar. Flávio entendeu as consequências dessa proibição de ver o pai por 90 dias, esse prazo que inclusive passa o primeiro turno das eleições, ou seja, pai e filho só vão poder conversar de novo quando acabar o primeiro turno das eleições. O Flávio também falou sobre o sofrimento do pai e esse sofrimento de filho, de não poder encontrar o pai, porque Flávio encontra Jair Bolsonaro em dois momentos. Enquanto há a liberação do ministro Alexandre de Moraes para que ele possa ver o pai enquanto membro da família e também que ele possa ver o Jair Bolsonaro enquanto advogado. Lembrando que o Flávio também está inscrito como um dos advogados de Jair Bolsonaro. A gente vai assistir o último trechinho que a gente separou. Ele fez para quê? Para colocar a culpa em mim, para falar, olha aí,
como é que os filhos só atrapalham. É uma loucura o que faz o Alexandre de Moraes, é uma insanidade atrás da outra. E ele vai querer fazer de novo agora, já estou antecipando para vocês. Ele quer só arrumar qualquer desculpa para me trazer sofrimento, para que muitas pessoas pensem de verdade que um filho fez alguma coisa que levasse o pai a sair do domiciliar. É uma crueldade. Não está nem aí para um ser humano, para a família de ninguém. A pessoa que não mede esforço para fazer maldade, para inventar crime contra os outros, para destruir a vida de centenas de brasileiros, como ele fez no caso do Rio de Janeiro. Um monte de gente inocente respondendo por crimes que não cometeram. Bom, já quero chamar nosso convidado do programa de hoje para debater um pouquinho desse assunto. Deixa eu chamar o Mano Ferreira. Mano, muito bom dia. Já te agradeço a gentileza de participar aqui conosco no Contexto Metrópolis. E vamos começar nosso bate-papo falando sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ontem, aqui no Contexto, a gente debateu esse assunto. A gente já havia discutido se o Flávio Bolsonaro estava colocando o pai em risco ou não ao ler essa carta numa rede social, né? O Instagram, o YouTube são redes sociais. E aí, nessa discussão que a gente teve aqui ontem no programa, a gente acabou falando, olha, é um pouco desarrazoada essa decisão se ela acontecer, se o ministro Alexandre de Moraes de fato tomar essa decisão, mas estamos falando de Alexandre de Moraes. Todas as decisões que são tomadas no âmbito do 8 de janeiro, da suposta trama do golpe, elas fogem muito do escopo de decisões e de jurisprudências da Suprema Corte. Agora, poderia, claro, seguir esse mesmo entendimento. Cabeça de juiz, não dá para saber o que vai sair. E assim foi. O ministro Alexandre de Moraes acabou entendendo que a leitura dessa carta acabava infringindo uma das determinações para Jair Bolsonaro permanecer na prisão domiciliar, uma das determinações aí para a prisão do ex-presidente. Agora, isso foi uma decisão política para, de fato, atrapalhar a campanha de Flávio Bolsonaro ou, de uma forma, isso pode acabar ajudando o Flávio? Olha, Neila, essa é uma questão muito interessante. Em primeiro lugar, muito bom dia, obrigado novamente pelo convite, um prazer estar aqui conversando contigo e com toda a audiência do Metrópolis. Há duas camadas aí, né? Porque quando a gente traz à tona as decisões polêmicas de Alexandre de Moraes e a situação do presidente Bolsonaro, que além de ser já uma pessoa com a idade avançada, todos conhecem os problemas de saúde, isso acaba trazendo um apelo humanitário, sobretudo quando pensamos na parcela do público que é mais fiel ao bolsonarismo. Então, aquele público que já tem uma paixão, uma preferência política consolidada por Jair Bolsonaro, acaba tendo em todas essas cenas um reforço das suas próprias convicções. Vira uma história que ela é reforçada no sentido da narrativa de perseguição política, da narrativa de injustiça, e com isso há um reforço do engajamento dessa militância já consolidada. Por outro lado, do ponto de vista do eleitor mais moderado, do eleitor de centro, aquele chamado eleitor pêndulo, que já votou em Bolsonaro em 2018, mas votou no presidente Lula em 2022, esse é o tipo de situação que leva a um noticiário meio cansativo, que faz com que a atenção do debate público fique capturada pelas condições de como vai ser a pena desfrutada, digamos assim, a pena que está sendo paga pelo ex-presidente, no lugar da gente ter um debate político guiado pelos verdadeiros interesses do país, da vida da população, das políticas públicas, da situação do equilíbrio das contas. Tudo isso fica em último plano, capturado por essa trama política que envolve o ex-presidente. Então, na prática, há um efeito duplo, um efeito de aumento do engajamento da base mais fiel, mas de um afastamento do eleitor de centro. Isso pode significar, por um lado, uma garantia
de Flávio Bolsonaro mantendo condições para chegar no segundo turno, mas uma dificuldade grande de atrair o eleitor que ele precisa agregar para ter chances de competição contra o presidente Lula num eventual segundo turno. Então, na minha leitura, há um efeito do ponto de vista político que é ambíguo, porque há o reforço da chance de chegada ao segundo turno, há o reforço da convicção daqueles eleitores já convictos, mas também há um cansaço por parte do eleitor que gostaria de ver o processo político debatendo os verdadeiros problemas do país e não a situação jurídica de um ex-presidente. Agora, vamos lá, falando em situação jurídica, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes foi desarrazoada, foi exagerada, ultrapassou os limites, precisava disso? É claro, já havia, e eu ouvi muitos comentários nesse sentido, já havia essa determinação, o ex-presidente já sabia que não poderia se manifestar nem por meio de redes sociais dele, nem por meio de redes sociais de terceiros. Jair Bolsonaro estaria descumprindo mais uma vez, de propósito, a decisão de Alexandre de Moraes. E Moraes fez-se cumprir essa determinação de forma correta ou passou um pouco dos limites? Olha, Neila, eu vejo como desarrazoado, no sentido de que o direito de um preso à correspondência é algo que sempre existiu na nossa jurisprudência, né? A gente pode até trazer cases literários, cartas do cárcere de Graciliano Ramos, a quantidade de vezes, né, que tivemos pessoas que estão no presídio se correspondendo com o meio externo por meio de cartas, isso é uma coisa tradicional. Então, acho que é desarrazoado punir a simples manifestação por meio de uma carta. O fato dessa carta vir a público por terceiro, nesse caso, pelo filho Flávio Bolsonaro, é uma conduta à parte, na minha visão, de um ponto de vista de como deve funcionar o sistema jurídico, no sentido de que nenhum indivíduo pode ser punido por conduta de um terceiro. A decisão de ler a carta de Bolsonaro na rede social é uma decisão de Flávio, não de Jair, de tal modo que me parece desarrazoado que haja esse tipo de decisão. Ao mesmo tempo, a gente sabe que, do ponto de vista de jurisprudência, é uma zona cinzenta, é um debate legítimo, há visões legítimas de que isso seria um modo, uma estratégia de driblar a determinação da justiça. A questão é até onde vai o poder do Estado na imposição de penas a pessoas que foram condenadas, segundo o devido processo legal. E é claro que também há uma série de polêmicas e debates a respeito dos detalhes jurídicos em torno da condenação do ex-presidente. Tudo isso é passível de debate, mas a decisão tomada é pela pena em regime domiciliar, nesse contexto de problemas de saúde, de problemas humanitários. Então, é preciso que a pena seja cumprida. Mas, na minha leitura, uma coisa é você dizer que o presidente não pode acessar redes sociais, afinal de contas, ele está cumprindo pena e um presidiário não tem essa prerrogativa. Mas escrever uma carta, aí eu acho que é parte dos direitos de qualquer presidiário, não apenas de Jair Bolsonaro, mas de qualquer cidadão que esteja cumprindo pena no país. Portanto, me parece uma decisão desarrazoada que, no contexto de grande desconfiança e polarização a respeito da avaliação que boa parte da sociedade tem do trabalho do judiciário, acaba também comprometendo a imagem do judiciário. Leva mais uma vez a uma polarização a respeito da decisão judicial, porque, no fim das contas, é uma bola dividida. Toda bola dividida acaba aumentando a celeuma e a desconfiança, corroendo a credibilidade do Poder Judiciário, que precisaria, na minha leitura, estar em busca de aumento da sensação de legitimidade, portanto, se afastando de decisões que sejam divisivas, como é o caso dessa, do ponto de vista do direito. Mano, antes de eu chamar o Mano e fazer um outro questionamento, eu só vou chamar um intervalo comercial bem breve, para quem está nos assistindo aí pela Fast TV, um breve intervalo comercial e a gente já volta com a nossa programação normal.
Bom, aqui pelo YouTube a gente continua a nossa discussão e aí o Mano tocou num ponto interessante, que é a questão de um presidiário poder escrever uma carta. Mas a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele deixa claro, ele infere que Jair Bolsonaro sabia que essa carta seria divulgada, que pelas palavras e pelo tom da escrita da carta, ele sabia que a carta seria divulgada, porque tem um trecho que ele fala, olha, não vamos nos dividir, vamos estar juntos, o meu porta-voz, o meu escolhido é o Flávio Bolsonaro, então sigamos aí neste projeto. E aí o ministro infere, a partir dessas palavras, de que ele sabia que Jair Bolsonaro estava ciente de que a carta seria lida pelo Flávio, ou seja, um descumprimento de uma determinação. Agora, o juiz, ele pode inferir esse tipo de coisa, isso pode ser feito, ou mais uma vez a gente pode seguir nesse caminho de entendimento do Flávio, de que é uma perseguição política para atrapalhar a campanha do Flávio Bolsonaro, visto que ele vai ficar aí até depois do primeiro turno das eleições sem ter o aconselhamento e o direcionamento do pai. Olha, Neila, chamar de perseguição política, na minha visão, é uma forma de classificar que é própria da narrativa política. A gente precisa separar a dimensão política da dimensão jurídica. O fato é que, no mínimo, é uma bola dividida, é uma zona cinzenta. Então, é algo que, pela jurisprudência, vem acontecendo, não é uma exclusividade também do ministro Alexandre de Moraes, apesar de ele ter sido protagonista de boa parte das celeumas relacionadas a esse tipo de entendimento jurídico nos últimos tempos. Mas, sem dúvida alguma, há uma zona cinzenta de um ponto de vista jurídico que acaba tendo efeitos políticos. Mas chamar isso de perseguição, eu acho que já é parte da construção da narrativa política que é própria do nosso tempo também. Todos os grupos políticos, no tempo em que o ex-presidente Lula estava preso, isso era a retórica política do PT. Agora que quem teve problemas com a justiça foi o ex-presidente Bolsonaro, isso passa a ser uma narrativa política do bolsonarismo. Eu acho que, do ponto de vista do cidadão, a gente tem que separar o que são questões institucionais do que são as construções de narrativa política. Bom, a gente vai continuar falando desse assunto,